nessa gengiva para a conformação desse pontico dentro da gengiva. E outra coisa também, né, gente? Se a gente tem esse pontico num contato super íntimo com a gengiva, você não tem risco de entrada de alimento. Tá vendo, ó? Como é que eu faço? Nesse momento que eu ajustei o ponto a altura do pontico, que eu chego a colocar o carbono, aperto o carbono no lugar e o carbono escorrega com certa facilidade, sem prender totalmente, aí sim, aí eu venho no modelo com uma broca de aço. Eu não faço isso antes, porque se eu fizer antes, pode ser que eu tenha muita pressão e o dentista tenha dificuldade de colocar esse trabalho na boca por causa da pressão da gengiva, porque a gengiva, elas têm tenacidades diferentes, umas são mais duras, outras são mais macias. Aqui, agora que eu venho aqui, um leve desgastezinho, eu sei que ela já está em contato íntimo, não está pressionando a gengiva, apenas está encostando com um pouco mais de força. Pequeno desgaste. Volto a ponte para o lugar. Coloco novamente debaixo do ponte. Aí ela ainda existe uma pequena pressãozinha, mas não está agarrando tanto quanto estava antes. É sinal que nesse ponto o nosso pontico está bom. Olha aqui, ó. Vocês entenderem. Então ele está debaixo do pontico. Aí o pontico tem uma pequena pressãozinha, mas já está saindo. Existe uma marcação por baixo. Então está legal esse toque do pontico no gesso. Uma conferida final no ponto de contato. Final não, vamos dar mais uma conferida no ponto de contato. Esse ainda pega muito firme. Vamos ter que tirar mais um pouco. Vamos trocar a broca. Voltamos para a diamantada. E esse cuidado, gente, ponto de contato, ponto de contato, ponto, a gente vai ter que ter ao longo do trabalho, para que não falte nem ponto de contato e nem o ponto fique afastado da gengiva e nem com uma pressão muito grande. Vamos trocar esse lugar. Estamos no ponto do central. Ele ainda pega um pouquinho. Ponto do canino. Bom, ponto de contato do canino. Esse já está aliviado. Certo? Aqui, agora sim. Pontico do central, beleza. Parece que ele pegou bem pouquinho. Pontico do canino, beleza. Vou só dar mais um desgastezinho. Conferir agora debaixo do pontico e posso partir para o meu ajuste de trabalho. Um pouquinho de dificuldade para sair. E se tivesse faltado um pouquinho nesse momento, gente, não teria muito problema, porque eu ainda vou dar uma terceira queima, né? Nessa terceira queima eu resolveria esse problema de ponto de contato. Bom, agora nós vamos partir para o ajuste, né? Está legal. Um pouquinho de água. Vou usar um disco diamantado agora, apenas para marcar melhor
a meia desses elementos, porque nós já podemos observar que as ameias estão bem abertas, olha. Só para marcá-las melhor. E com muito cuidado, porque como a meia está bem aberta já, ela provavelmente está bem próxima do metal. A definição dessas ameias, como nós observamos, elas estavam completamente definidas. Isso aqui realmente é só uma limpeza, uma abertura maior de ameia em sisal, e que sempre pode ficar um pouquinho de cerâmica aquelas pequenas irregularidades nessa região, então a gente ajusta as irregularidades. Trabalhar agora no formato anatômico. Aí, para vocês terem ideia, foi só realmente uma limpeza. Isso não quer dizer que eu não volte ainda a poder trabalhar com esse disco. Uma outra observação interessante, que em alguns cursos que a gente ministra, alguns alunos questionam que muitas das vezes, a hora que eles passam o disco entre os trabalhos, acontece de ter aqueles micro buraquinhos, alguns até chamam de teia de aranha. E isso acontece, gente, porque na primeira queima do trabalho você não faz aquele afastamento com o instrumento de corte para que você mantenha a contração exatamente nesse centro dos ponticos, para que você numa outra queima você possa fechar esses ponticos com tranquilidade. No caso, eu estou explicando isso porque o meu protocolo de trabalho, eu não aplico cada dente completamente separado um do outro, eu aplico eles realmente com formatos já prontos. Então, aqui vocês podem observar que não tivemos nenhum tipo daquelas arranhuras, não é arranhuras, aquelas falhas, aqueles micro buraquinhos que tem entre os ponticos, entre os elementos na região proximal. Bom, agora que nós vamos começar a trabalhar a marcação dos dentes, vamos olhar em sisal. Vamos olhar em sisal, olhar o alinhamento, para que a gente possa começar a trabalhar, né? A primeira coisa que a gente vai trabalhar é um pouquinho essa região aqui, abaixando ela um pouco mais. Trazendo ela uma relação mais parecida com a relação do outro elemento. Novamente uma broca diamantada. Só que para que essa região não fique uma região completamente plana, eu vou trabalhar com uma broca esférica. Aí você vai observar que eu ainda não marquei as áreas de sombra e luz, eu marquei apenas uma área que eu estaria abaixando. É pouca coisa, porque como nós já conversamos, a cerâmica ela saiu muito próxima do que a gente precisa. Olha, a gente já começa a ter uma região bem mais próxima do outro central. Ok? Agora que nós vamos fazer algumas marcações. Certo?
Aqui eu tenho uma certa dificuldade de riscar o cantinho, então eu precisaria de uma ponta bem fininha. Então eu vou trabalhar com essa ponta bem fininha, uma lapiseira, uma ponta de cera. Por que essa outra marcaçãozinha bem pequena que eu fiz aqui? Porque essa é a marcação do ponto de contato, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Com uma diamantada fina, ponta fina, eu vou melhorar essa região de contorno entre minhas duas marcações. É uma região que começa a área de sombra e luz, só que ela tem um pequeno abauladozinho diferente. Vou desgastar bem pouco, pelo fato de que nós já estamos bem próximos do que a gente precisa. Se eu tivesse feito um dente um pouco mais robusto, eu teria que desgastar um pouco mais. Mas desta mesma forma, eu desgastaria com essa broca. Olha para vocês verem que aí essa relação fica muito mais parecida. Deixa eu riscar ela aqui melhor. Deixa eu riscar ela aqui melhor, para vocês terem uma ideia melhor. Agora que eu limpei, saiu tudo, né? Talvez com a mais fina vai ser mais fina. Vamos riscar com a mesma que eu risquei lá. Olha, vocês verem a relação. Fica uma relação bem mais próxima, tá vendo? Aqui agora essa conferência dessa linha aqui. A gente continua tendo uma pequena diferençazinha nessa região cervical, que a gente vai ajustá-la aqui agora. Somente bem próximo